follow-up de 5 anos, doutora Susan O'Brien, apresentando Márcio Gonçalves e convidados. Fala, meus amigos! Então, chegou a minha vez. Dessa vez, eu fiquei responsável pelo tema do follow-up de 5 anos da Susan O'Brien. É um importante estudo e divisor de águas também para o Imbruvica, porque traz uma reflexão muito bacana de uso a longo prazo do nosso medicamento, né? Mas o propósito desse vídeo é a gente reunir as principais mensagens que a gente precisa levar para os nossos médicos. Então, galera, pensando nessa proposta, eu fiz um convite a 2 médicos que eu visito, Dr. Leandro Patari e Dr. Eduardo Guerck, com o propósito de buscar deles o que ficou realmente de mensagem no material que a gente já trabalhou com os nossos médicos em relação ao follow-up de 5 anos da Susan O'Brien. Vamos dar uma olhada? Falando do estudo da Susan O'Brien de 5 anos aí pós início do Imbruvica, alguns pontos acho importantes ali a serem vistos, principalmente o subgrupos analisados de alteração citogenética, todos eles têm resposta boa, inclusive os grupos com alteração de citogenética pior, né, a deleção do 17, TP53, os grupos mutados, hemoglobina mutável, todos têm respostas boas. Outra coisa importante na análise é avaliar o início da terapia. Quanto mais precoce a terapia, terapias em segunda linha, né, ao invés de terapias de quarta, quinta linha, você tem uma sobrevida maior, você tem uma necessidade terapêutica a posteriori. Então, mostrou a importância do início precoce do tratamento, né, principalmente aí, aqui no Brasil, em segunda linha, primeira linha ainda não tem indicação, que você mantém aí uma resposta, e o paciente uma resposta ainda de 5 anos ainda em platô. Então, acho que isso é o mais importante nesse estudo, aí, nessa publicação dela. Acho que essa parte dos subgrupos, essa parte do platô que mantém resposta, a terapia iniciada precocemente, acho que são as coisas mais importantes aí nessa análise aí de 5 anos. A minha impressão dos resultados do follow-up de 5 anos do Imbruvica para pacientes com LLC segunda linha ou mais, além da sobrevida livre de progressão muito grande, que supera 5 anos, eu consegui absorver desse estudo que o Imbruvica, que é um tratamento que veio para uso contínuo num cenário de LLC segunda linha ou mais, além de fornecer uma estabilidade da doença para a indicação que você usou, no caso, se você indicou retratamento por conta de uma trombocitopenia, por conta de uma anemia, enfim, você resolve o problema do paciente e esse problema persiste inalterado com o seu objetivo, né, a plaqueta acima de 100 mil, a hemoglobina acima de 10, enfim, dependendo, usando trombocitopenia ou anemia como indicação de tratamento, além de você manter esse resultado, você tem a opção ao longo de 5 anos do paciente aprofundar mais a sua resposta. A gente sabe que o Imbruvica não é o objetivo principal dele atingir resposta completa, porém, com o uso contínuo, você consegue que alguns pacientes aprofundem a resposta e atinjam a resposta completa. Isso é uma coisa importante para a gente justificar o uso contínuo a longo prazo, que é uma coisa que, quando você vai indicar um tratamento para um paciente que não toma droga nenhuma, que não tem nenhuma comorbidade, você está colocando uma droga contínua, diária para ele, é uma alteração da vida dele, vai refletir na aderência. Então, o reforço para esse paciente querer tomar a medicação, você pode usar como argumento o fato de que ao longo tempo ele pode ter um acréscimo de resposta do que ele tem no momento que você começou a droga. O Imbruvica também, o follow-up confirmou o fato de que o paciente, a medicação funciona para diferentes grupos citogenéticos, sobretudo para o status mutacional da cadeia pesada. E tem uma grande diferença de resposta para os pacientes que têm a cadeia pesada mutada e não mutada. O Imbruvica não mostrou diferença entre esses grupos, e sem contar com o fato de que o Imbruvica atua no paciente que tem a deleção do 17, que a gente sabe que os outros tratamentos, mesmo a quimioimunoterapia, não são tão eficazes em oferecer maior sobrevida livre de progressão para esses pacientes. O Imbruvica tem essa capacidade.
Então, pessoal, visto esses vídeos, a gente consegue refletir e chegar a uma conclusão que as principais mensagens hoje e que favorecem o nosso produto, o Imbruvica, está relacionada ao uso precoce dele e à sobrevida livre de progressão que ele pode oferecer já nas primeiras linhas de tratamento, como aqui no Brasil, em segunda linha de tratamento, promovendo essas 63 meses já de estimativa de sobrevida livre de progressão, o que dá aproximadamente mais de 5 anos de sobrevida, o que é um resultado nunca antes visto por nenhuma outra estratégia terapêutica. Outro ponto bacana que é importante a gente avaliar está relacionado ao perfil citogenético e o status mutacional. A gente percebe que Imbruvica vai bem em todos esses perfis, em todos esses tipos de pacientes, onde a gente tem resultados extremamente robustos e que os médicos já conseguem perceber isso na prática, em algumas situações. Também não posso deixar de falar para vocês a respeito da taxa de resposta global, que foi de 86%, extremamente expressiva, E aí a gente percebe que dentro dessa taxa de resposta global, a taxa de resposta completa foi de 10%, Então a gente ainda tem esse fator importante e a nosso favor. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar do perfil de segurança extremamente favorável e manejável de Imbruvica, promovendo o uso prolongado dele ao longo desses 5 anos. E a gente é importante salientar que 30% dos pacientes recaídos e refratários ainda estavam em tratamento com Imbruvica após os 5 anos. Meus amigos, então para finalizar o vídeo, espero que eu tenha contribuído e fortalecido cada vez mais as mensagens de Imbruvica para o nosso dia a dia aí, quando a gente for falar de follow-up de 5 anos, esse estudo da Susan, a gente está aí munido de excelentes mensagens, e mensagens robustas que fazem o nosso produto ser o que ele é. Beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Agradecimentos: Dr. Leandro Pataro, Dr. Eduardo Guerck, Michele Beal, Renata Cardone.